Olá, primeira série, aqui é o professor Magrão. Como eu havia combinado com vocês, né, devido aí a um conflito de versões entre o GeoGebra que eu uso no meu desktop e o GeoGebra que eu uso no notebook, eu não consegui mostrar para vocês em aula, né, a aplicação que eu montei para explicar melhor aí essa questão do gráfico de uma função, tá bom? Então a gente vai aqui na aula 89, página 254, né? Exercício 3. Deixa eu aumentar a tela aqui para eu poder ler com vocês, tá? Seja intervalo aí fechado, né? De -3 a 3. A seguir, a seguir são dados os gráficos de relações de A em R, beleza. Diga quais representam funções. Para cada função, indique o conjunto imagem. Então, olha só, como eu disse a vocês hoje na sala, tá? Para ver aí se o gráfico de uma relação é gráfico de uma função, esse gráfico ele tem que obedecer aqueles critérios que nós vimos aí na aula passada, né, na sexta-feira, que era o seguinte, para a gente identificar, né, para a gente definir uma função, que era o seguinte: todo elemento de A tem que se relacionar com o elemento de B. E essa relação é única. No gráfico, como é que eu faço para conferir essa relação aí? Nós vamos imaginar aqui linhas verticais, certo? Linhas aí paralelas ao eixo Y, e verificar o seguinte: primeiro, essas linhas, todas elas tocam o gráfico, cortam o gráfico? Então, é o primeiro critério. O segundo critério, elas cortam o gráfico em exatamente um ponto. Se forem obedecidos esses dois critérios, bingo, temos uma função, tá ok? Então, na prática, como é que vai funcionar isso aí? Olha, eu estou aqui com o item A, eu coloquei aqui no GeoGebra, né? E montei aqui, pessoal, uma paralela ao eixo Y, que eu posso deslizar aqui, olha, partindo de -3 a 3, certinho? Eu tenho a liberdade aqui de no meu desenho mexer para lá e para cá. Eu vou disponibilizar para você aí, tá? Esse GeoGebra. Só peço aí para quem tiver interesse em abrir e mexer nisso, usar a versão mais antiga do GeoGebra. Quando você for fazer um download do programa, eu acho que é a versão, acho não, é certeza, é a versão 5, tá? Então vamos lá, pessoal. Estou mexendo ele aqui, então a primeira coisa que eu devo verificar: essa linha, ela sempre corta o gráfico? Sim, tá? Então o que isso quer dizer, professor? Então todo elemento de A se relacionou com o elemento ali do conjunto de chegada, que no caso aqui são os reais. Beleza. O segundo critério que eu devo verificar: essa relação foi única, ou seja, a linha vertical que eu risquei, ela corta o gráfico em exatamente um ponto. Daí você vai olhar aqui no desenho e vai ver o seguinte: olha, toda a extensão do gráfico, sempre a minha linha vermelha corta esse gráfico em exatamente um ponto, tá ok, pessoal? Então, sendo assim, nós temos aqui uma função, tá? Então, olha lá, se for função, né, para cada função, indique o conjunto imagem. Então, se for função, dê a imagem da função, certo? Imagem, pessoal, da função nada mais é do que o subconjunto do conjunto de chegada, ou seja, tá vendo? O conjunto de chegada aqui são os reais, certo? Lembra que eu falei para vocês na aula o seguinte, que uma função você pode fazer uma analogia com uma caçada dos indígenas ali, né? Esse conjunto A aqui é o conjunto de índios, e o conjunto B aqui, o conjunto de chegada, é o conjunto de animais disponíveis para caça. O conjunto imagens é o conjunto dos animais que foram atingidos por esses índios aí, por esses indígenas, tudo bem? Então aqui vai ficar o seguinte: eu tracei aqui uma linha paralela ao eixo X, né? Eu tracei ela de verde, e ela vai percorrer aqui, olha, todo o intervalo onde ela atinge o gráfico. Então vocês vão perceber que o ponto mínimo aqui do gráfico é o -2 e o ponto máximo do gráfico é o 2, tá? Então eu já sei que o conjunto imagem dessa função é o intervalo, tudo bem? É o intervalo que vai de -2 até 2, tá? Professor, beleza, tá aí. Como assim, né? Alguém vai falar, como assim esse aí é o conjunto imagem?
como esse exemplo dado aqui no item A é uma curva bem estranha, né? Eu não tenho aqui uma fórmula, uma função matemática bem facinha que eu posso digitar aqui no GeoGebra e ela vai me dar exatamente essa curva. Eu não consegui fazer ele percorrer todas as imagens aqui. Então eu vou mostrar para você como você tem que olhar a imagem de um ponto específico. Então, por exemplo, ó, vou parar esse meu ponto vermelho aqui, tá? O ponto, na verdade, ele está indicando aqui o X, né, pessoal? O indígena que está atirando. Quando ele atirou, pessoal, o gráfico vai apresentar aqui para mim, olha só, vai apresentar o animal que foi atingido. Só que esse animal, quem vai ser o animal que foi atingido? Ele vai aparecer no eixo Y, que é o eixo contra domínio, que é o eixo, né, do conjunto de chegada. E quem vai ser esse animal? Exatamente, ó, se eu viesse aqui, tá? E colocasse aqui a intersecção, ó, do X com Y, quando ele acertou o gráfico, ele acertou bateu no gráfico, ele me devolveu essa imagem que estaria nessa posição aqui do pontinho verde. Quando nós estivermos trabalhando com algumas funções específicas e com números e tal, eu volto nisso e pontuo de novo a você essa questão da imagem a imagem de um ponto ali, a imagem de um x, de um dado x, tudo bem? No caso aqui a gente quer a imagem da função. A imagem da função é o conjunto aí de todos os elementos do contradomínio que foram utilizados nessa função. Então, nesse caso, o intervalo de -2 a 2. Beleza? Próximo item. Pessoal, aqui no item B, nós temos aquele gráfico tracejado, né? Daí eu falei a vocês assim, olha, disse o seguinte a vocês. Primeiro, você imagina, né? Ou no caso a gente está na apostila, pode rabiscar ela aí, tá? Linhas verticais aí, né? Linhas paralelas ao eixo Y. E para que esse gráfico, né? Para que esse gráfico de relação represente uma função, tem que obedecer aqueles dois critérios. Olha, professor, que chato, toda hora você vai falar isso. Gente, eu vou falar isso aí até o terceiro ano, tá? Essa é a forma da gente definir aí uma função. Todo elemento, então, primeiro, critério, todo elemento de A se relaciona com o elemento de B, beleza? Então vamos ver se ela está obedecendo isso. Na aula, né, eu coloquei na lousa aí mais espaçado, então deu para ver que, opa, pera lá, eu vou achar um lugar certinho aqui, ó. Opa, pera lá, professor. Nessa posição que você colocou a linha vermelha aí, essa vertical aí, ela passa batido ali, né? Ela não pega o desenho do gráfico. Ó, por exemplo, aqui vai ficar melhor aí. Pronto. Por alguns centésimos de milímetros aí eu não vou conseguir fazer bem bonitinho. Mas aqui que você tem que entender é o seguinte, ó. Existe um lugar aqui em que eu vou traçar uma linha vertical e ela não vai pegar o gráfico, tá? Então existe um número nesse intervalo, né, um elemento nesse intervalo de -3 a 3, que se eu traçar ali uma vertical por ele, não pega o gráfico. O que isso significa, professor? Que o indígena, né, naquele diagraminha de flecha que a gente fez na aula passada, na sexta-feira, que ele não atirou. Então ele furou a primeira condição para que seja função, ou seja, todo elemento de A se relaciona com o elemento de B, do contradomínio, no caso aqui é o R, tá? Então esse cara aqui, olha pessoal, não é uma função, tá ok? Bora lá para o próximo item. Aqui pessoal, olha só, nós temos um gráfico, né, uma curvinha que vai ali de -3 a 3, tá? Então, praticamente o que você vai fazer é o que você fez nos anteriores, né? Vai passar aqui essa linha vertical por toda a extensão do intervalo aí de -3 a 3, certo? Vai verificar o seguinte, opa, pera lá, ela corta o desenho aí, né? Essa linha vermelha, em qualquer lugar que eu colocar ela vai cortar o gráfico, vai cortar essa linha. Olha, gente, eu tô com a impressão que no meu GeoGebra ficou azul, mas a minha apostila é verde, tá? Mas, enfim, cortou aqui o desenho, certo? Então, primeiro critério, ok, todo elemento de A se relaciona com o de B. Segundo critério, essa relação é única? Olha o que você tem que ver, pessoal. Será que ela cortou o gráfico
em uma quantidade que não seja 1, ou seja, ela não pode cortar em 0 e nem em mais de um lugar, né? Então, no caso ali, ela cortou sempre em um ponto, olha, tem um lugar sendo atingido. Então, esse cara é uma função, essa relação aqui é uma relação de função. Aí a segunda pergunta que a gente vai responder é a seguinte: bom, professor, é uma função, beleza, qual é a sua imagem, tá? Aí para fazer a imagem, o que você vai fazer? Eu criei essa linha horizontal aqui. Então você vai pegar o ponto mais baixo do gráfico. No caso aqui, ó, eu estou olhando o eixo Y, tá, gente? Para falar a imagem. Lembrando que a imagem ela vai apresentar os animais que foram atingidos. A imagem é um subconjunto do contradomínio, tudo bem? Então vai pegar aqui de 0 até o 1. Né? O ponto mínimo é 0, o ponto máximo é 1. Então nós temos ali o intervalo fechado de 0 a 1. Tá? Eu vou voltar aqui naquela questão de falar da imagem de um elemento X ali, por exemplo. Então, ó, se eu quisesse apresentar a imagem desse carinha aqui que eu tirei, ó, tá? Eu tirei, acertei aqui. Quem seria a imagem dele? Eu teria que ir lá no desenho e rebater aqui por eixo Y. Então deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, esse pontinho aqui foi rebatido no desenho e veio para cá, tá? De novo, se fosse uma curva mais simples, né, que eu conseguisse aí com uma expressãozinha construir ela, uma expressão simples, construir ela, né, eu poderia fazer a relação entre os dois aqui. Vai ficar para uma próxima aula. O que eu quero hoje aqui com você é bater o olho no gráfico de uma relação e falar: opa, esse cara ele representa uma função. Ah, esse cara não representa uma função, beleza? Então, bora lá para o próximo item. Vamos lá então, o item D, né? Esse aqui é o que gerou um pouquinho de comentário lá na aula, tá, pessoal? O que você vai ficar atento quando acontecer um caso como esse aí? Primeiro, olha quem é o conjunto de partida. Quando eu falar conjunto de partida, pessoal, o domínio da função, certo? Esse conjunto de partida aí, no caso, ele é um intervalo aqui de fechado em menos 3, fechado em 3, tá? Isso quer dizer o quê? Todos os elementos, se isso fosse uma função, né? Todos os elementos de menos 3 a 3 teriam que se relacionar com algum elemento do contradomínio, com algum elemento do conjunto dos reais. Você vai perceber que isso não ocorre antes do menos 1, certo? Então, por isso, esse cara aqui não é uma função. Tudo bem? Então, olha lá. Esse aqui, para a gente negar, né, falar ele não é uma função, deixa eu ver aqui na minha apostila o item B, né? A gente tem que olhar o mesmo que a gente olhou no item B, o fato de haver linhas verticais que não pegam gráfico. Se aconteceu isso, não é uma função. Bora lá pro E. Aqui no item E, pessoal, olha só, nós temos, né, uma elipse, tá? Nós vamos estudar esse cara aí em geometria plana e geometria analítica, e a gente vai atacar essa figurinha aí. Mas enfim, tá? O que interessa pra gente agora estou olhando para o desenho, professor. Esse desenho, ele representa aí o gráfico de uma função? Ele representa o gráfico de uma função? Deixa eu ajeitar a tela aqui, parece que deu um piripaque na parte de baixo. Bom, enfim, olha aqui, pessoal. Você vai fazer o seguinte, vai correr com a sua linha vertical ao longo do conjunto domínio. Ao longo aqui, ó, do intervalo menos 3 a 3. Você vai perceber o seguinte: o primeiro critério, ok, professor. Todo elemento do domínio, ele se relacionou com o elemento do contradomínio, porque apareceu no desenho, né? Agora, o segundo critério, que era a relação tem que ser única, tá? Ou seja, indígenas diferentes atingem animais diferentes. Essa condição foi furada. Por quê? Aqui eu tenho um cara, né, um indígena, que ele atingiu um animal aqui e atingiu um animal aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a intersecção. Essa aqui é rápido de fazer, não vai fazer mal para o meu desenho. Não é, peraí. Essa curva aqui foi feita no Paint, tá? Não foi feita aqui no GeoGebra, então não vou conseguir aqui. Mas ó, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês eu falei isso na aula, tá? Os únicos lugares que essa linha vertical vai tocar o gráfico em exatamente um ponto
é justamente aqui nessa extremidade e nessa extremidade. Nos demais, vai tocar em 2 pontos. Então você vai ver o seguinte, estou lá com o gráfico, pensei numa linha vertical. Essa linha vertical, ela encontrou um buraco no gráfico? Não é função. Estou lá no meu desenho, pensei numa linha vertical. Essa linha vertical, ela tocou em mais de um local o gráfico? Também não é função, que é o que aconteceu aqui. Beleza, pessoal? Então, o que a gente vai fazer aí? Eu preparei para vocês lá no Paint, tá? Um auxílio aí relativo ao exercício 161. Aguenta aí. Bom, pessoal, agora o que eu fiz aí? Eu puxei o exercício 161 dos adicionais aqui no meu Paint, tá? Deixa eu ver aqui, olha. Exercício 161, lá na página 284, 285, tá bom? Então, é um exercício aí do UFC, tá, pessoal? Universidade Federal do Ceará, tá? Antes que a galera ache que seja outra instituição, tá? Qual dos gráficos seguintes não pode representar uma função? Então, olha, há uma semelhança com o exercício que nós fizemos em aula agorinha, tá? No caso, você tem aqui gráficos de relações e quer dizer quais são funções aí, tá bom? A gente vai usar o critério que a gente já vinha usando, tá? Então aqui, só toma cuidado porque percebe que ele não falou domínio, tudo bem? Não falou contradomínio, então ele só está preocupado com o desenho que aparece pra gente ali. E a gente vai ter que olhar o desenho como um todo, não pode pegar um pedacinho não, tá? Então aqui, repetindo a estratégia que eu já havia predito a vocês aí, né? De pensar aí nas linhas verticais, tá bom? Vou ver se eu consigo acertar aqui com qualidade no Paint aqui, ó. Tô na canetinha mesmo aqui, no mouse. E com relação ao item A, se você imaginar aqui, ó, linhas verticais, olha, por toda a extensão do desenho. Opa! Deixa eu voltar o óculos que não tá dando não, né? Pensando em linhas verticais, olha, com lápis é bem mais fácil fazer, tá? Você vai constatar o seguinte, ó, vim e rabisquei todo o meu desenho aqui, né? Eu não tô no GeoGebra agora, tá, gente? Eu tô no Paint aqui, tá? O que eu quero que você verifique? Opa, professor, pera lá, se eu ficasse desenhando linhas verticais, todas elas pegariam um desenho. Então, primeiro critério para que seja uma função, ok. Segundo, todas elas pegariam um desenho em um único ponto. Então, segundo critério, ok. Ou seja, esse cara aqui, olha, deixa eu desenhar com lápis aqui, ó. Esse cara, eita, nós, não ficou bonito isso não. Eu quis desenhar ali, mas não deu certo. É uma função, tá bom? Então eu coloquei, é um certinho ali, tá? Deixa eu ver se eu... como é desenho à mão livre, e eu tô no mouse aqui, era para ser um certinho, tá? É uma função. Então esse cara aqui não é a resposta, porque ele quer saber o cara que não representa uma função. Tudo bem? Então bora lá. Deixa eu voltar aqui, vou usar uma linha fina, tá bom? Com relação a esse cara, professor, estou desenhando aqui linhas verticais, olha, estou muito feliz porque elas pegam um desenho, né? Não tem, você vai ver que não tem buraco no desenho, certo? Olha, tá aqui, desenhei aqui linhas verticais, beleza. E agora eu vou analisar, né? Primeiro critério, ok, todas as linhas verticais pegaram o desenho, como eu já havia dito, não tem buraco. Então, beleza, primeiro critério, ok. Segundo critério, ela cortou o gráfico em apenas um ponto, em exatamente um ponto. E nesse caso aqui, a resposta é negativo. Por que, professor? Como assim negativo? Olha aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó, uma azulzinho. Olha aqui, ó, ele pegou, por exemplo, aqui, ele pegou em um lugar... Pegou em outro aqui, ó, essa mesma linha, pegou em 3 pontos, né? Daí sempre aparece aquelas pessoas que querem defender o gráfico. Fala assim, ah, professor, mas aqui pegou em um ponto, aqui pegou em um ponto, beleza. Basta que uma das linhas verticais pegue em mais de um ponto, acabou. Não é função, tá bom? Então, no caso, pessoal, o item C aqui, olha, eu fiz fora da ordem agora que eu vi aqui, tá?
O item C é o item correto, tá? O item C é o cara que não pode representar aí uma função, tá? Se você quiser aí, vou fazer até rapidamente isso, ó. Que se você vier nos outros gráficos, primeira coisa que você tem que observar, não tem buraco. Então, com relação ao primeiro critério, que é todos os elementos de A se relacionam com o elemento de B, não precisa ficar mais preocupado com isso. Agora, o segundo critério tem que ser um único ponto. Então, olha lá, pessoal, ó, riscou, tem que ser linha vertical, tem que tomar cuidado, tá? Riscou, né? Só pegou cada linha pegou em um ponto, né? Riscou, né? Fez vários riscos verticais, pegou em exatamente um ponto. A mesma coisa aqui, né, pessoal? Tá? Eu só estou fazendo isso aí por uma simples verificação, porque você já viu que o correto ali, né? O único desses 5 gráficos aí que não pode ser gráfico de função é o item C. Belezeira, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos atacar também o exercício, o 169, né? E eu vou pedir para você o seguinte, olha, professor, mas eu não fiz ainda. Então para o vídeo e vai tentar fazer. Depois você acompanha com a gente aí a correção, tudo bem? Bora lá então. Vamos lá então, pessoal, para o exercício 169 da página 286, tá? Eu não trouxe para o Paint, eu abri aqui na janelinha mesmo da apostila digital, beleza? Então deixa eu acompanhar aqui com vocês, olha só. Um grupo de estudantes fez o estudo sobre as características físicas de uma substância em relação à sua temperatura durante 12 horas. O grupo obteve a seguinte curva. O eixo das abscissas refere-se às horas de experimento e o eixo das ordenadas representa a temperatura da substância em graus Celsius durante a experiência. Sobre a temperatura dessa substância, é correto afirmar que... Então, olha lá, pessoal, primeiro, tá? Vamos ler aí o enunciado e entender os elementos postos aqui, né? Quando ele fala assim, eixo das abscissas, está falando do eixo X. Então, aqui, olha, no eixo X, ele está falando das horas. Eixo das ordenadas, ele está falando do eixo Y. E o eixo Y está falando da temperatura, é isso, né, pessoal? Então, vamos atacar as alternativas aí, ok? No caso, é um exercício analítico, né? Nós vamos ler as afirmações e ver qual ou quais delas, né, se encaixam aí no nosso gráfico, beleza? Então, vamos lá. Como aqui é correto afirmar, né? Só vai ter uma correta, certo? Então, vamos lá. Item A. Ela nunca esteve abaixo de 0 graus Celsius, né? Se você olhar aqui no desenho, pessoal, uma coisa que você vai perceber com bastante cuidado aí, né? É que teve um momento aqui, olha, que a temperatura, né? No tempo entre a 7ª e a 9ª hora do experimento, ó, a temperatura esteve abaixo de 0. Professor, como é que eu sei que nesse desenho aí a temperatura está abaixo de 0? A temperatura não está indicada aqui no eixo Y. Então, o eixo X aqui, ele é a origem aqui, né? Ele passa pela origem do eixo Y. O que estiver acima é positivo e o que estiver abaixo é negativo. Então aqui, olha, teve temperatura negativa sim, tá? O item A, então, furado. O item B. Existe um período em que a temperatura foi maior que 2 graus Celsius. Então a gente vai fazer o seguinte, dá uma olhada assim meio que de longe para o gráfico. Você vai ver que nesse período aí de 0 a 12 horas, né? Olha o 2 graus onde está. Está aqui. E nesse período de 0 a 12 horas, o gráfico não avançou acima dos 2 graus Celsius. Então o item B também está furado. O item C. Entre a 7ª e a 12ª horas de experimento, a temperatura se manteve em constante elevação. Olha, pessoal, quando você lê uma afirmação como essa, você tem que pensar assim, bom, se ela está em constante elevação, quer dizer que ela está aumentando, quer dizer que ela está
crescendo, e não de forma qualquer, de forma constante, né? Então nós teríamos que ver aí, entre a sétima, deixa eu ver, entre a sétima e a nona hora, não, entre a sétima e a 12ª hora, uma curva aqui crescente. E não é isso que a gente vê, né, pessoal? Ó, inclusive aqui a gente usou, né, da sétima até a nona hora, ele estava aqui abaixo de zero, e depois ele subiu, né? Então ele fez um movimento aqui que não condiz aí com uma constante elevação, tá? Então o item C também furado. Vamos lá para o item D. Entre a sexta e a nona horas de experimentos, cadê? Entre a sexta e a nona horas de experimento, a temperatura se manteve em constante declínio. Opa, então pera lá. Sexta hora está aqui e a nona hora está aqui. Se você pensar da sexta hora até a 8ª hora, a temperatura esteve em declínio, certo? Agora, constante declínio já quer dizer aqui que, por exemplo, esse trechinho de 6 a 7 horas, né, dá a ideia de constante declínio. Então aqui ele estava declinando numa determinada velocidade, vamos colocar assim, tá? A temperatura estava caindo numa determinada velocidade e de repente ela caiu mais rapidamente ainda, né? Ou deixa eu ver, mais lentamente, né? Perdão. Tudo bem? Mudou aqui a inclinação. Na verdade, o que você vai olhar é o seguinte: mudou a inclinação, tá? Em relação ao eixo X. Se você quiser ser um pouco mais ligeiro para matar esse item, você pode pensar assim: bom, ele fala da sexta e a nona, entre a sexta e a nona hora. Mas enquanto da sexta até a 8ª hora você tinha um declínio de temperatura, da 8ª até a nona hora a temperatura está subindo. Então o item D também é falso, beleza? Por fim, o item E, que tem que ser a certa, né? Porque tem que ter uma correta aí. Ele fala assim, olha, na 11ª hora, a substância atingiu a maior temperatura desse experimento. Ó, pessoal, dá uma olhada aqui. Comparando com os demais pontos desse gráfico, né? O ponto aqui de abscissa 11, né, o ponto referente aqui às 11 horas, ele é mais alto. Então foi onde a temperatura atingiu, né, o seu máximo, tudo bem? Então com isso, pessoal, nós encerramos aí essa aula 89, tá? Lembre-se, tá? Quem chegou até aqui no vídeo, né, vai ficar aquela surpresinha de final de vídeo, né? Você tem o prazo até quinta-feira para enviar essas resoluções para mim aí, tá, pessoal? Para que eu possa computar ali como atividade efetuada aí, ok? Um grande abraço a todos aí, um bom fim de semana. Deus abençoe vocês.